Pessoal, boa noite. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus. E antes de começar, eu quero pedir para vocês um pouquinho de paciência, porque a minha garganta está complicada. Mas eu vou falar devagar. Eu queria agradecer por mais uma oportunidade que todos temos de compartilhar a palavra de Deus de forma livre. Gostaria que nessa noite você tenha a sua Bíblia consigo, que você preste atenção aos detalhes. E somos chamados a uma alegria. Alegria que é incomensurável, e já vimos no começo que alegria incomensurável é uma alegria desmedida. Obrigado. Alegria sem medida, alegria que a gente não consegue entender de onde vem. E essa alegria somente Deus pode dar. A palavra de Deus diz que existe a paz que sobrepassa todo entendimento. E a alegria também é um fruto do Espírito. Desde já gostaria que você abra sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 2. A gente vai estudar um pouquinho a carta do Filipenses, no capítulo 2, do verso 1 até o 11. E enquanto vocês estão procurando nas suas Bíblias, eu gostaria de falar um pouco do contexto da carta. Eu fiquei entusiasmado semana passada quando o pastor Alexandre estava falando de que ele falou uma frase que eu levei para mim, que disse que quando você deixa Deus ser Deus na sua vida, você pode relaxar e ser feliz. Obrigado, Ale. Eu quero me focar nessa frase, porque é isso aí que vai permear todo o nosso conteúdo hoje. Quando você deixa Deus ser Deus na sua vida, nas suas decisões, em tudo que você é, e você descansa nele, você tem como resultado a alegria. Só que a alegria, ela requer de uns alicerces. E um desses alicerces é a humildade. É interessante que o apóstolo Paulo ele vai na carta construindo uma ideia. A gente já viu que a alegria meio ao sofrimento é o que mais ele está focando com o povo de Filipos. Ele está ensinando com o seu próprio testemunho à igreja que, pessoal, eu estou preso, 24 horas tem alguém grudado em mim, e eu não posso ir para lugar nenhum, mas eu estou feliz. Eu estou feliz porque a minha vida está glorificando ao Senhor. Eu estou vivo. E porque eu estou vivo e vocês estão vendo a minha alegria em meio a esse sofrimento, agora tem gente que está pregando a palavra de Deus. Parece que quando eu estava entre vocês, as pessoas estavam cômodas e em uma zona de conforto. Porém, quando eu fiquei preso, as pessoas começaram a se movimentar e a espalhar o Evangelho. E glorifico a Deus por isso. E uma passagem que chama muito a minha atenção é quando ele vai dizer assim: eu já não sei mais o que é melhor para a minha vida. Porque eu sei que seria muito feliz estando com Cristo, estando já no céu, compartilhando com Ele. Mas eu sei também que eu sou contente, que eu sou alegre, estando aqui, porque a minha vida está sendo de testemunho para vocês. Eu sei que a minha alegria, em meio a esse sofrimento, está sendo de testemunho para vocês. Essa humildade é o que o apóstolo Paulo vai começar a explicar no capítulo 2, verso 1 até o 11. A primeira parte, a humildade traz alegria. Pessoal, a alegria para a gente tem que ser uma motivação. Eu quero trabalhar um pouco esse aspecto aí. Diz assim, Filipenses, capítulo 2, verso 1 até o 4. Vamos ler até o capítulo 4 e vamos desenvolver essa parte. Diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão,
Olha o que Paulo disse: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Antes de continuar, eu quero orar novamente, tá bom? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela liberdade em Cristo que temos de abrir a Tua Palavra e compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor, nós já temos percorrido o livro, a carta de Filipenses, Senhor, onde o apóstolo Paulo nos explica como termos alegria em meio às dificuldades. Essa alegria, Senhor, que para o mundo é uma loucura. Mas sabemos, Senhor, que contigo essa alegria nos traz contentamento e nos dá a confiança plena de que o Senhor está exercendo a sua soberania sobre a nossa vida. Eu peço pela vida dos meus irmãos aqui presentes, Senhor, abre a mente e o coração deles para que eles possam entender a Tua Palavra, para que todos possamos aprender juntos. E não só aprender, mas levar isso na prática, Senhor, para as nossas vidas. Porque estamos passando momentos difíceis, complicados, Senhor, aqui no Brasil. Em casa, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, Senhor, passamos com muitas dificuldades, com muitas pressões. E, Senhor, precisamos ter essa alegria. Nos ajude, Senhor, a enxergar na Tua Palavra como devemos viver isso, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a alegria é uma motivação, mas essa motivação requer de uma humildade, porque é a humildade que traz a alegria. Pessoal, o apóstolo Paulo começa: se temos uma motivação, qual é a sua motivação para viver hoje? Quando você procura alguma motivação para o seu estilo de vida, você procura se agradar a você mesmo? Você procura agradar os demais? Ou você luta para agradar a Deus? Porque nesse mundo vivemos nessa luta tremenda de sermos levados pela corrente do mundo, pelo que os outros fazem, pelo que nosso próprio coração quer fazer, que é normalmente o egoísmo, o que me satisfaz, ou se nós agradamos a Deus. Paulo começa: se por estarmos em Cristo, se você está em Cristo, nós temos uma motivação, temos alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito. Se Cristo habita em você, essas palavras aí devem fazer sentido para a sua vida. Comunhão, exortação em amor, e diz alguma profunda afeição e compaixão. Uma pessoa humilde tem que entender essas palavras. Uma pessoa que tem Cristo, segundo o apóstolo Paulo, compreende o que é ter compaixão pelos outros. Eu não sei o que causa mais alegria na sua vida: você ser feliz ou fazer feliz o seu próximo. A palavra de Deus diz que Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Eu fui falar com os adolescentes ontem e eu falei uma coisa. Falei que amarás o teu próximo como a ti mesmo já nos indica que a gente já se ama. Que a gente não precisa tentar se amar mais. A gente não tem complexo de inferioridade. Sabem qual é o complexo do ser humano? Complexo de divindade. Nós nos achamos Deus. Por isso eu coloquei que ser humilde é saber quem eu sou diante de Deus. Uma pessoa que quer ter alegria na sua vida, ela cria expectativas não segundo o seu próprio padrão. Porque as pessoas do mundo, elas vivem segundo o seu próprio achismo, seu próprio eu. Eu coloco alvos na minha vida e sempre que alcanço esses alvos, sabe o que? Não estou satisfeito.
está faltando algo mais. Muitas vezes queremos atingir um certo posto de trabalho, no emprego, uma posição de status. E a gente atinge aquilo, logo depois não é suficiente. E a nossa alegria acaba. Porque o nosso alvo está em nós mesmos e naquilo que nos satisfaz no momento. Nos nossos relacionamentos, queremos muitas vezes pessoas que sejam do nosso mesmo círculo. Porém, quando estamos com essas pessoas, logo depois acabamos nos enjoando até desses relacionamentos e precisamos de outras pessoas que tenham mais status, que supram mais as minhas necessidades. Por isso, coloquei que uma pessoa alegre, ela precisa ser humilde, e ser humilde é saber quem sou eu, quem eu sou, né, diante de Deus. Isso está lá em Gálatas 2:20. Quem nós somos em Deus? Abre comigo lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olha o que a palavra de Deus disse de forma clara e bem literal. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas vive Cristo em mim. A vida que agora vivo no corpo, a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pessoal, a palavra de Deus está dizendo, a pessoa que é humilde, ela sabe quem ela é diante de Deus. E ela sabe que já não vive o eu, já não deve viver o eu. O cristão sabe que já não devo ser eu quem governa a minha vida, mas que existe um Deus que criou todas as coisas. E se Ele é o Criador e Ele está olhando para nós, quem determina as regras? A criatura ou o Criador? O Criador com certeza sabe o que é melhor para nós. E quando diz aqui na palavra, diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, a vivo pela fé. Já não vivo mais confiando em mim mesmo, mas vivo confiando que viver em Cristo é obedecer a Deus. Isso é humildade e isso é motivo de grande alegria. Outro diz assim, ser humilde é ter um conceito equilibrado de si mesmo. Eu não sei qual é o conceito que você, meu irmão, tem sobre você, sobre seu próprio ser. Eu não sei se você pensa que sabe mais do que os outros. Eu não sei se você olha somente para os erros da vida das pessoas e não olha para si. Eu não sei qual é o conceito que você tem sobre você. Mas a palavra de Deus nos encoraja a que sejamos humildes até o ponto de sermos cientes quem nós somos de verdade. Romanos, capítulo 12, verso 3. Romanos no capítulo 12, verso 3, é a continuidade daquele famoso versículo que diz que nós devemos transformar a nossa mente. Mas a continuidade ninguém lê. O mais comum, o que diz? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Pessoal, tudo que nós somos, tudo que você tem, tudo que você adquiriu na sua vida, até os filhos que o Senhor te deu, Ele deu. Lê a passagem, olha o que a passagem disse. Ela diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, não foi que eu alcancei. Qual é essa graça? Primeiramente, a salvação. Só que existe um conceito de graça que a gente não pratica, que é a graça do amor. Pessoal, a vida cristã se resume em dois aspectos que muitas vezes a gente considera um e desconsidera o outro. O ministério da graça. O que é isso? O ministério da graça é o amor de Deus
Como que se manifestou o amor de Deus na vida do cristão? Como se manifesta nas nossas vidas, primeiramente? A salvação. Cristo Jesus nos foi dado. Deus amou de tal maneira o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, viva e não pereça e tenha vida eterna. Primeira dádiva de Deus e a graça. Só que Deus deu uma graça para nós, que é a graça comum, que é a graça do amor que devemos manifestar nas nossas vidas. O que Tiago chama de obras. A graça comum é o que Deus pede para você ser todo dia. Você ser igual a Jesus Cristo. É viver Jesus Cristo. Pessoal, se eu peço para alguém aqui pregar o evangelho para mim, a pessoa vai pregar, vai falar para mim sobre o que Cristo fez na sua vida, vai falar. Mas se eu peço para a pessoa, mas o que isso leva você a fazer no seu dia a dia? Aí temos mais dificuldade. Por quê? Porque normalmente consideramos muito mais valioso a salvação e não consideramos o que isso deve dar, o fruto que isso deve dar. O fruto que a graça salvadora deve dar é formar Cristo em mim. E essas duas coisas se juntam. E isso se chama ministério da graça. Isso é o que nos foi dado. Isso é a nossa vida, a nova vida em Cristo. Leia comigo de novo o verso 3 de Romanos 12. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Entenda que tudo que recebemos, vem de Deus. Por que é que nos dificulta tanto a palavra humildade? Por que é tão difícil para nós exercermos humildade? Porque sempre estamos nessa posição de achar que somos Deus. Terceiro ponto, ser humilde é abrir mão dos meus direitos egoístas. Alguma vez você já ouviu, eu tenho direito. Já ouviu de alguém falar isso? Não, é meu direito. Tenho que exigir, é meu direito. Sabe qual é o único direito que a humanidade tem? Aqui você é um pouco duro. O único direito que a humanidade tem depois do pecado é o inferno. O único que nós, como humanidade, podemos reclamar para Deus é o inferno. Porque todos somos pecadores. Romanos, capítulo 3, fala que não há justo, não há sequer um que faça o bem, não há ninguém que busque ao Senhor. Todos se desviaram e a uma fizeram o mal. Em que momento dessas palavras você vê o homem buscando Deus? Nunca. O homem não busca a Deus a menos que Deus se aproxime dele. E glórias a Deus por isso. Por isso, mais ainda precisamos de humildade. Ser humilde é abrir mão dos meus direitos. Que foi o que Jesus Cristo fez? Agora a gente vai continuar lendo Filipenses, quando a gente vai ver o que Jesus Cristo fez com seus direitos. Aquele homem que nós somos chamados a ser, vamos ver na Bíblia o que ele fez com os direitos dele. 2 Coríntios 12, 10. Segunda Coríntios 12, 10, diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Pessoal, em que momento Paulo está dizendo exijo o meu direito egoísta, né? Que é só para mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Em meio às dificuldades, de novo estamos vendo que Paulo está tendo
alegria, regozijo. Mas Samuel, isso é loucura. Exatamente. É loucura. É loucura uma pessoa estar feliz em meio à dificuldade, em meio à situação que ele estava passando. Sendo perseguido. Mas ele tinha um conceito equilibrado de quem ele era. De que a vida já não lhe pertencia. Paulo estava entendendo muito claramente, a vida não é minha. E a minha motivação está no Senhor. A minha alegria está focada no Senhor. Não naquilo que eu posso ser, não em exigir os meus direitos, não em ser maior do que os outros, ou melhor do que os outros. Ser humilde é ser imitador de Cristo e servo dos outros. É difícil a gente lidar com serviço, porque a natureza humana gosta de viver uma vida cheia de recompensas. Não, eu faço, mas se os outros não fazem, então eu vou recuar. Aquela reclamação de, cara, que difícil é ter amor na igreja. Amor na igreja. Cara, eu passei por dificuldades complicadas na minha vida. Ninguém veio atrás de mim. E por isso também eu não vou atrás das pessoas. Porque as pessoas não estão me servindo. Todo domingo se prega que tem que ser serviço. Tem que ter serviço dentro da igreja, mas não se tem. Mas espera aí, o que você está fazendo para que esse serviço comece aqui na igreja? Exigimos muitas vezes amor da parte dos outros, de que os outros se aproximem de nós. Não, ninguém me ligou, ninguém me mandou mensagem, ninguém me disse que está orando por mim. E porque ninguém faz, então eu também não vou fazer. Pessoal, se Cristo pensasse desse jeito, a gente estaria perdido. Porque Jesus, olha Jesus, tinha 12 amigos, discípulos, pessoas que caminhavam com ele, que tinham visto ele fazer milagres. A gente está estudando os milagres de Cristo. A gente viu tudo o que os seus discípulos já viram. No momento da dificuldade, o que aconteceu? Um dos seus discípulos traiu ele, vendeu ele. Um dos caras que reconheceu ele como o rei, o Messias, que era Pedro, negou ele 3 vezes, não uma, não 2, 3 vezes. E se não for só isso, todos abandonaram Jesus. Então, se Jesus tivesse a mesma motivação que nós temos para tratar com as pessoas, Jesus podia muito bem falar, nossa, eles não fizeram nada por mim, então também não vou fazer por eles. Eles não estão dispostos a morrer por mim, então por que eu tenho que morrer por eles? Em nenhum momento Jesus pensou assim. Jesus nos ensinou o amor, nos ensinou humildade, nos ensinou obediência. Jesus amou tanto os seus discípulos, e não só os seus discípulos, mas amou também a nós. E graças a Deus por isso, que Ele foi até a morte e morte de cruz. Vamos ler o versículo 5 de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 5 até o 8. Depois vou explicar um pouco essas frases. A alegria deve estar baseada no verdadeiro amor. Verso 5, capítulo 2 de Filipenses diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pessoal, vamos ler um pouco essas frases. Quando o homem entende a sua natureza diante de Deus, o homem vive alegre e contente, sabendo que o propósito de Deus irá se cumprir na sua vida.
Já falei qual é o propósito de Deus. O primeiro é o ministério da graça, a salvação, que Cristo seja formado em nós. Só que isso tem um fruto, que nós espalhemos essa mensagem na vida das outras pessoas. Nós recebemos a alegria da salvação. Nós somos chamados a viver em alegria nas nossas vidas. Mas não se trata de uma alegria egoísta, se trata de uma alegria que você compartilha com as pessoas. Isso é o ministério. O ministério não é só, eu recebi o evangelho, agora vou para o céu. Nossa, glórias a Deus. Não. Pessoal, o evangelho é completo. Ele é, eu recebi a salvação, Cristo tirou os meus pecados, está formando Cristo em mim, amém? Mas Ele está usando pessoas para fazer isso, e eu estou sendo usado na vida das outras pessoas para que Cristo seja formado na comunidade da igreja. Essa é a obra que Deus está fazendo. Esse é o motivo da nossa alegria, e deve ser. O propósito final de Deus para a vida do cristão, veja qual é. É que o caráter de Cristo seja formado em nós, amém? E que essa mesma graça alcance a humanidade. Você percebe por que a gente não pode ficar só aqui nessas quatro paredes? Porque não fomos chamados para isso. Você e eu, meu irmão, fomos chamados para fazermos a diferença no meio de um mundo que está se perdendo. Estava conversando com um missionário essa semana. Ele me disse uma coisa que eu gostei demais. Que nós somos chamados para sermos luz e sal. Só que a gente tem trocado a questão de luz e a questão do sal por sermos açúcar e escuridão. E ainda mais me chamou a atenção a questão do açúcar e do sal. Os dois são brancos, mas o sabor é diferente. O açúcar é doce, é gostoso. Em qualquer momento você faz assim, bom. Agora faz isso com sal. O que vai acontecer? Eu já fiz. Pessoal, nós somos chamados a sermos sal. E o pastor Alexandre explicou qual é o papel do sal. Explicou nessas pregações. Nós somos chamados para fazermos a diferença no mundo e mostrando alegria no meio da provação. Já aprendemos também que no meio do sofrimento o crente tem alegria. A gente pode ver isso quando nós vamos para o enterro de uma pessoa. É claro, nítido. Estamos, sim, abatidos, tristes, passando por uma situação difícil, porque a gente está perdendo uma pessoa que a gente ama. Mas a gente está feliz, porque sabemos que a pessoa já está livre dos seus pecados, que ela está com o Senhor, que ela está em paz. Que nós almejamos todos os dias. Alegria, estar com o Mestre e paz. Pessoal, esse é o trabalho que Deus quer que nós façamos. Levar essa mensagem de alegria para as pessoas. É o que Paulo está fazendo. Mas ele disse, seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. Essa alegria baseada no amor, que está em Filipenses 2:8. Interessante. Veja comigo o versículo 7, capítulo 2 de Filipenses. Vamos ler desde o 5 de novo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, semelhante aos homens. Pessoal, sabe o que Cristo fez? Essa passagem é muito teológica, tem problemas, as pessoas brigam por isso. Mas Paulo está dizendo alguma coisa muito simples. Sabe o que Jesus fez? Abriu mão do seu direito de dizer, eu sou Deus. E chegar assim e falar, quem manda aqui sou eu. Jesus podia dizer isso? Sim, podia, porque Ele é Deus. Mas Ele não fez isso. Jesus podia falar, Ele tinha o direito. Ele podia jogar o crachá.
Deus. Eu sou. Mas ele não fez isso. Jesus se esvaziou de si mesmo, abriu mão do seu direito, da glória que ele merecia como Deus e se tornou servo. A gente leu aquela passagem que fala quando Jesus está lavando os pés dos discípulos. Hoje, me chamou muito a atenção. Que exemplo de servo. Porque nós sabemos que anteriormente quem lavava os pés das pessoas eram os escravos e a pessoa de menor direito, tá? A pessoa que não tinha nenhum direito na sociedade. Essa pessoa era a que lavava os pés. Mas Jesus se torna essa pessoa para ensinar para os discípulos. Pessoal, siga os mesmos caminhos que eu segui. Caminhe, ande como eu anduve, né? Pessoal, quando o Espírito Santo, o escultor por excelência, aplica o martelo da palavra de Deus na talhadeira de relacionamentos na nossa vida, ele acaba tirando as lascas do pecado que ofuscam a imagem de Deus. Isso dói, mas como vale a pena? Vou explicar essa frase. Pessoal, a maneira que Deus nos ensina a humildade é nos nossos relacionamentos. Ontem eu preguei sobre esse tema para os adolescentes. E o lugar onde Deus mais te ensina a ser servo é com pessoas. É no seu trabalho, é na sua casa. Quando você está no metrô, quando você está no ônibus, quando você está na faculdade, quando você está dirigindo o seu carro. Quem não quer chegar logo em casa? Quando está no trânsito de São Paulo. Aí ninguém quer ser servo, né? Você deu lugar para o cara que está tocando a buzina, né? Aí a gente tira a mão e fala assim, passa por cima. Ninguém gosta de ser servo quando está no metrô e está cansado e quer chegar em casa. Ninguém gosta de ser servo em casa quando chego cansado do trabalho ou das muitas atividades que eu fiz no dia. E quando estamos cansados, quando mais queremos exigir os nossos direitos. Você já percebeu? Você já percebeu? Que quando estamos cansados é onde mais a gente... Eu tenho o direito agora de assistir futebol. Eu tenho o direito de assistir o meu seriado, a minha novela. Eu tenho o direito de ouvir a minha música. Me deixa agora no meu espaço. A nossa humildade some quando estamos cansados. O nosso orgulho bate mais forte. E a questão de ser servos é complicado, mas somos chamados a sermos semelhantes a Cristo Jesus. E veja que se você tem Cristo na sua vida, você é chamado a exercer esse serviço. De sempre ceder. E não ceder para as coisas ruins, mas ceder para aquilo que é bom para todos. Porque às vezes queremos exigir os nossos direitos mais pelo orgulho do que para fazer o bem para o outro. O Espírito Santo, ele é um escultor excelente, porque ele sabe onde cutucar. Ele sabe onde que ele tem que apertar para revelar áreas das nossas vidas que precisamos mudar. E essas áreas são mais reveladas nos nossos relacionamentos. Vou usar um exemplo aqui, e a Jéssica está aí para falar que é verdade. Eu aprendi no meu relacionamento de namoro o quanto eu sou egoísta. Coisa que eu não percebia. Até o momento que ela me parou um dia e me disse, Samuel, você é muito egoísta. Mas por quê? Eu já pulei, né? Por quê? Aí ela citou assim, ó, por isso. Falei, olha, você tem razão. Não é fácil ouvir isso. Não é fácil ouvir que você está errado. Mas é nesses momentos que a humildade tem que ser a base da nossa vida.
Porque aquele que quer aprender e quer realmente mudar, escuta e presta atenção, porque é o Espírito Santo falando através das pessoas também. Porque somos o corpo de Cristo, somos chamados para trabalharmos na vida dos outros, até que Cristo seja formado plenamente em nós. E esses exemplos se dão também no seu trabalho. Com certeza você já deve ter imaginado alguma situação de desconforto que você passou essa semana. Seja lá no ônibus, no metrô, dirigindo o carro, indo para o mercadinho, na fila de supermercado. É onde nosso coração é testado. A nossa humildade também. Veja o versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pessoal, Jesus, ele poderia tirar o crachá dele e dizer assim, não, eu mereço uma morte melhor. Porque ele era Deus. Ele é Deus. Ele podia dizer isso. Mas ele não. E você sabe que a morte de cruz era uma das piores mortes aplicadas na história. Para a pessoa conseguir respirar estando na cruz, ela tinha que fazer um esforço tremendo, que acabava quebrando os ossos do corpo e dando uma embólia pulmonar, enchendo de água o pulmão. Tanto que a pessoa morria, primeiro, pelos ferimentos, mas também pelo conteúdo de água que ficava no pulmão. Era terrível. E essa morte era dada para os piores criminosos. Para os piores criminosos da época. E Jesus se humilhou a tal ponto que ele foi obediente até a morte. Morte de cruz. Ele foi contado como um desses criminosos. Qual era a mentalidade, ou qual ia ser a mentalidade que uma pessoa ia ter olhando Jesus na cruz? Naquela época pensava, nossa, esse cara deve ter feito uma coisa bem ruim. O que ele fez? Humilhou-se e se entregou por amor. Esse é o motivo da nossa alegria hoje. Por isso nós temos a nossa salvação. Acabamos de comemorar a ceia do Senhor, lembrando do que Ele fez. E a ressurreição de Cristo completa uma obra em nós, tremenda, que é motivo de alegria, porque nós não teremos que passar pelo sofrimento que Cristo passou. E graças a Deus por isso. Não temos que morrer pelos nossos pecados, mas somos chamados a participar, sim, da vida que Cristo levou aqui na terra. Essa frase é uma frase que o pastor Ale colocou semana passada. Ou você se torna um prisioneiro de Cristo, ou você continuará a ser prisioneiro das circunstâncias e das pessoas. O que motiva a sua alegria hoje? Cristo habitando em você? E Cristo habitando em você é todo esse processo que venho falando até agora? E nós deveríamos ser alegres por podermos participar desse processo, de ser o pecado tirado de nós e Cristo colocado na nossa vida? Ou você vai continuar sendo o Deus da sua vida, querendo ter o direito sobre seu coração, e vai continuar sendo preso das circunstâncias e das pessoas? A palavra de Deus nos chama a ter uma alegria acima de circunstância, acima de qualquer pessoa, e essa alegria está fundamentada em Cristo Jesus. No que Ele está fazendo em você e em mim. Porque era essa a alegria que motivava o apóstolo Paulo. Pessoal, eu não me interesso mais, Paulo disse, não me interesso mais se eu vou continuar vivo, se eu vou continuar morto, mas eu sei que Cristo está sendo formado em mim e através da minha vida está sendo formado em vocês. Então, se eu tenho que sofrer para que isso aconteça, eu vou sofrer. Mas se eu vou ter que ficar com vocês aqui, eu vou ficar.
Porque o mais importante é que a glória de Deus seja feita, que isso aconteça. Esse é o chamado. Esse é o chamado que Deus nos deu. Veja qual é o resultado de viver uma vida em humilhação. Uma vida que tem alegria no Senhor e não alegria no seu próprio eu. A verdadeira alegria é glorificar a Deus. A alegria verdadeira é o resultado da humildade. Versos 9 até o 11. Olha o resultado da vida de Cristo. Depois que Ele cumpriu a sua obra. Por isso, por todo esse sofrimento, por toda essa humilhação, por esse serviço, olha o que Deus deu para Cristo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse é o fruto. Esse é o fruto de viver uma vida segundo o coração de Deus. Esse é o fruto de viver uma vida entregue à palavra de Deus. Esse é o fruto de exercer uma vida de graça. Graça comum. De você fazer aquilo que Deus te deu para fazer. Mas não fazer pelo seu próprio bem, mas pensando na glória de Deus. Porque Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não existe ninguém acima de Cristo Jesus. Todo governo lhe foi dado, toda autoridade lhe foi dada. E é por Ele que você e eu temos entrada no paraíso, no novo céu e na nova terra. No reino de Cristo Jesus, nós temos entrada, porque Ele, com a sua humilhação, nos deu o passaporte para a vida eterna. Esse é o motivo da nossa maior alegria. E essa alegria, você é chamado a viver, não só a entender. Viver. Mas Samuel, como que eu vivo isso? Meu amigo, se você é pedreiro, construa a melhor casa que você pode. E faça o seu melhor para Deus. Se você é padeiro, faça o melhor pão que você pode, com amor para a sociedade. E sabendo que Deus está vendo você. Não faça só para ganhar o seu dinheiro, faça porque Deus te deu esse trabalho. Faça por amor aos outros. Se você é um administrador, administre as coisas com bom mordomia. Se você é um engenheiro e você tem que fazer cálculos, faça isso, considerando que Deus te deu inteligência, Deus te deu um trabalho, por meio do qual você pode chegar a ser testemunho na vida das pessoas. Se você é um advogado, exerça a justiça de Deus. E não tire proveito das injustiças dos homens. Porque isso vai ser motivo de alegria diante de Deus. Isso está formando o caráter de Cristo em você. Isso está tirando os seus desejos egoístas e colocando o amor pelas pessoas. A alegria verdadeira é vivermos a nossa vida considerando Deus todos os dias. A alegria verdadeira é você fazer a melhor comida que você pode, tanto mãe ou pai que cozinha, fazendo com amor para os seus filhos. Isso é alegria, deve ser alegria. Se você passa por uma doença, ou uma situação que está fora do seu controle, você tem que entender que você está no laboratório do Senhor e o Senhor está formando Cristo em você.
Você tem que se lembrar que o Espírito Santo está como escultor mestre, formando a imagem de Cristo em você. E com certeza a sua vida, o seu testemunho, irá influenciar a vida dos demais, para a glória de Deus. A verdadeira alegria do homem é glorificar a Deus. E sempre as pessoas perguntam, mas como que glorifico a Deus? Glorificar a Deus é concordar com a maneira que Ele quer que vivamos. Essa pergunta sempre tem, né? Como que eu glorifico a Deus? Concorde com a maneira que Deus quer que você viva. Isso dá alegria. Em meio ao sofrimento, em meio à fraqueza, em meio à injustiça. Porque você sabe que você está nas mãos de Deus. Você deixa de ter aquele síndrome, ou aquela doença, né? Transtorno de divindade. Você deixa de ser Deus na sua vida, para que Deus seja o Deus do seu coração e você descanse. Participar dos sofrimentos de Cristo é uma necessidade para assim participar da sua glória. É isso que nós podemos ver no resumo de Filipenses. Paulo disse, você quer ser como Cristo? Humilhe-se como Ele, seja servo como Ele. Ame aos outros antes do que a você e ame ao Senhor acima de todas as coisas. Você quer ser participante da glória de Cristo? Participe dos seus sofrimentos e considere Deus acima de todas as coisas. Para terminar, a alegria incomensurável, a alegria desmedida, é andar como Cristo em completa humildade. A alegria incomensurável, a alegria que me ajuda a enfrentar mais outro dia. Mais outro dia, quando eu não sei se eu vou voltar para casa. Mais outro dia, se eu não sei se hoje posso perder o meu emprego. Mais outro dia, quando eu tenho que fazer um exame no hospital e eu não sei qual vai ser o resultado. Mais outro dia, quando estou esperando há tempos que alguém me dê uma resposta favorável. Eu vivo em humildade, sabendo que quem controla a minha vida é o Senhor. E esse é o motivo da minha alegria. 1 João 2, 5 e 6. Leio para terminar. 1 João 2, 5 e 6. Aqui que nós somos chamados. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele anduvo. Aquele que diz que ama o Senhor, não basta só você entender, é você praticar. É entendimento e prática. As duas coisas vão juntas. Aquele que diz que ama o Senhor, a Cristo Jesus, deve andar como Ele andou. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo tremendo exemplo de Cristo Jesus, que é o motivo da nossa alegria. Essa alegria, Senhor, que temos da salvação, porque sabemos que os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário, Senhor, e nós temos a vida eterna por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque como cristãos temos essa paz que sobrepassa todo entendimento, quando descansamos reconhecendo, Senhor, a Tua grandeza sobre a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a tirar de nós esse transtorno de divindade que temos, de querermos ser Deus, de governarmos, Senhor, no nosso coração. Nos ajuda a descansar. Descansar, Senhor, sabendo que Tu estás controlando toda a situação. E que Tu estás usando toda a situação, Senhor, para formar o caráter de Cristo em nós, em nossa família, em nossos irmãos, na igreja, no Brasil e na humanidade toda, Senhor.
Nós oramos, Senhor, para que a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, seja feita em nós. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém.